como é que nasceu esse projeto? Nós temos agora... Quantos anos de estampa já? 2011. Vai fazer 14 anos. 14 anos. 14 anos em setembro. Ano que vem debuta. Ai, vamos ter que fazer um Existe, baile, existe, né? existe uma ideia. Olha... Existe a ideia de tentar fazer um rodeio pra comemorar os 15 anos. Mas é uma ideia. Tem, Tá aí. Caso, Foi jogado. Já tá em estudos, mas assim, pra viabilizar ainda tem que acontecer lembra algumas coisas. daqui um ano que a primeira vez que vocês escutaram isso foi aqui no podcast da TV do Gaúcho. Sim, foi jogado. Foi assim, no ar e aconteceu. Mas como é que nasceu? Por que que nasceu? Ah, o destino trouxe, né? Hum, Davis, a gente tinha uma empresa de teleentrega lá em 2011. Davis vinha de um acidente de moto com uma prótese interna na perna, eu apavorada, querendo tirar ele desse meio. E as crianças dando problema. Pra quem não sabe, sim, são 2 filhos do Davis do primeiro casamento e uma minha do primeiro casamento. E eles vieram morar conosco. Daí era minha mãe, meu pai, minha mãe, meu pai. E a terapeuta disse, eles precisam de algo em comum pra chamar de deles. claro. Então vamos fazer uma atividade e tal. Tentamos os desbravadores da Igreja Adventista, que é análogo aos escoteiros e tal, para atividade. Sim. E as crianças do condomínio também faziam. E um dia nós tropeçamos no CTG, lá em Gravataí, em Cão da Amizade. Vai ser no meu eterno amor, porque foi lá que nasceu essa nossa, sei lá, o dom, não sei como dá pra chamar. E aí eu Eu disse, chamaria de dom, né? é o presente de Deus, né? Que a gente aprimora ali a oportunidade, Na né? verdade, vocês já tinham um talento e aí descobriram que esse talento era um dom. Eu sempre acho que a oportunidade aparece e tu tem que estar preparado pra ela. A velha Perfeito. história do cavalo encilhado. Então, assim, o Rincão ali foi a oportunidade pra nós entrar nesse meio pra chegar até aqui onde a gente tá hoje. Aí eu lembrei que quando eu era criança, ensaiava, aquela coisa toda. Davis ainda brinca que acha que eu ensaiei com o Chico Matos, né? De tantas histórias que a gente vai ligando, assim, né? Se Cara, bobear, é eu ensaiei com incrível. o A Chico gente Matos. encontra pessoas da nossa idade no tradicionalismo. Da onde é que tu veio? De onde é que tu é? Como é que tu mas começou? Cara, o Chico Matos aparece o tempo todo. Então, assim, era um CTGzinho que eu saí ensaiar há 10 anos e tal, mas a minha família sempre foi do meio tradicionalista. Os meus irmãos têm piquete no Parque Harmonia em Porto Alegre, tá? O David sempre foi mais afastado, uma coisa mais estudantil, mais distante. Eu disse, amor, isso é Eu era legal. frequentador de formatura de curso de fandango. É. Sempre São que coisas tinha alguém diferentes, convidado, né? ia. É, Pra quem não vive o nosso... experiências muito Pra quem diferentes não, do CTG. pra quem não vive o nosso meio, é tudo a mesma coisa, mas não é. Não é? Aí eu disse, é legal, vamos entrar. Aí cheguei lá, Diego Tim, era meu colega na empresa que eu tinha trabalhado uns anos antes, e aí eu disse, como é que funciona e tal, a gente tava precisando botar as crianças. Não lembrava de rodeio, não lembrava de nada disso. Uma vez fui grávida da Marina em 2000, no rodeio de Sapiranga, com os amigos. Então, assim, sempre tive meio envolvida, mas muito distante, né? Muito, assim, mais como uma cebola na salada de fruta do que qualquer outra coisa. E aí, ali começou. E aí, Davis, a gente é muito distante das coisas em manada, né? Ai, todo mundo vai pro bar, a gente vai pra casa. Ai, todo mundo vai fazer não sei o quê, a gente vai pra outro lugar. A gente sempre vai mais distante. E isso acabou deixando a gente livre nos rodeios com as crianças, Uhum. né? Ah, vamos pro rodeio? Vamos. O que nós vamos fazer? Ah, pai falando fazer tal. Pai ciclano vai fazer não sei o quê. Eu ficava com as crianças na arquibancada. E o Davis ficava avulso. Aí, um belo dia, ele resolveu que ele queria pegar uma câmera e fotografar as crianças. Por quê? Volta um pouquinho aqui. Cada saidinha nossa era 500 fotos com as crianças. Isso antes de Da tudo. câmerazinha saboneteira. Isso Sim. antes de tudo. Ah, chegava em casa pra baixar num computadorzinho, lava 3 dias baixando 500 fotos, né? Pra que tanta? E tem tudo isso impresso em casa. Então a gente isso já vinha da gente. Uhum. Um monte de foto. O registro. O Davis tinha um tio que tinha a paixão pela fotografia, tinha um quarto escuro. Então a fotografia sempre teve muito presente na nossa vida. Meu tio Não fazia foi assim, retrato 3x4, isso década de 80. Eu acho que eu não era nem nascida. Aham. Ele fazia retrato 3x4 pra carteira de identidade de motorista. E ele tinha quarto escuro em casa, ele revelava em casa. Então, a fotografia sempre teve muito presente. Um belo dia, pegou a câmera do meu irmão, que era semi-profissional, era profissional, não me recordo. E aí começou a tirar foto, pra variar, eu lá com as crianças, todo mundo no churrasco, aquela coisa toda, eu cuidando das crianças, tirando foto minha com as crianças, e disse, amor, quero uma dessa. Ok? Tá bom? Aí fizemos um mesh, assim, ó, pra todo mundo ter uma noção, tá? A gente prestava serviço pra uma cliente nossa, que é da família Zafari, do mercado Zafari. E aí tinha umas coisas lá, a gente trocou por serviço uma câmera que ela mandou vir da irmã dela lá de Foz do Iguaçu. Ultra Zoom. Não era nem profissional. Ultra Zoom, aquela que faz assim...
E aí a pessoa perde totalmente a forma e a cor no zoom máximo. Aham. Consegue fotografar a pessoa muito perto, mas ela não tem uma definição, não é mais ela. É quem tu É, quiser. a minha questão nesse início é que eu queria sair da saboneteira da câmera automática e eu queria aprender a configurar a câmera. E era a minha opção mais barata Era. naquela hora Era a tua oportunidade. pra aprender, entendeu? Eu queria aprender, eu não queria depender do automático da câmera, eu queria mexer na câmera. E aí começou com isso aí. E pra quem não sabe, o Davis é obcecado. Né? Pra quem ainda não percebeu, o Davis é quase obcecado, né? A gente brinca que ele tem play, não tem pause, né? E aí a gente ia pro rodeio e ele ficava na arquibancada e tal. O primeiro rodeio que a gente fez foto foi o rodeio da Semana Farroupilha de Canoas, no Eduardo Gomes. O Enartinho, que O eles faziam Enartinho. um final de semana Enarte, o outro final de A semana gente não fazia Pegadão. ideia, a gente só ia. A gente só tava ali pras Sim, crianças, entendi. só tava ali pelo bem das crianças, sabe? Porque a terapeuta tinha mandado. Eu olhei pro E eles faziam, professor, CTG, desculpa, amor. Eles faziam CTG e desbravadores. Óbvio, né? Que o CTG engoliu desbravadores e Óbvio. nunca mais, né? Sim. eu olhei na pro vida. organizador do evento e disse assim, cara, eu tô aprendendo fotografia, tem algum problema de eu ficar nesse cantinho aqui? E nem se sonhava. Ele, cara, se tu não entrar dentro do palco, pode. Aí eu fiquei no fundo do Do lado do tablado som, acho, o né? dia O inteiro. dia batendo inteiro.